Aqui no estúdio a gente volta a conversar com o secretário de Saúde de João Pessoa, Luiz Ferreira de Souza Filho. Secretário, nessa segunda etapa aqui da entrevista, eu queria que a gente abordasse outras doenças, né? A gente já falou da Covid, tem a gripe, né? O Ministério da Saúde autorizou aí a vacinação da população em geral, né? Como é que está a situação de João Pessoa? Quando é que a população vai ter acesso aí a essa vacina? A gente começa a vacinar toda a população sem restrição de grupos a partir de amanhã. Então, amanhã nós começamos a vacinar nos pontos, nas UBS, nas unidades básicas de saúde, no LACEN. Então, todos os dispositivos da Prefeitura estão amplamente divulgados nos sites da Prefeitura, nas redes sociais. Então, a partir de amanhã, você, morador de João Pessoa, pessoense, pode se vacinar contra a influenza nos postos de vacinação aqui da Prefeitura. Quando a gente fala em gripe, as pessoas parece que não tem medo, né? Tem essa vacina agora disponível, a adesão foi baixa, inclusive essa ampliação é justamente porque a adesão foi baixa durante a campanha nacional? Isso, nós tivemos uma baixa adesão. Hoje nós ainda estamos num afã muito da Covid-19. É como se a Covid-19 fosse a única doença perigosa que existe. E assim não é, né? A influenza sempre foi um vírus importante, sempre foi um vírus que causou muitos danos, principalmente em populações específicas, idosos, crianças, pessoas imunodeprimidas, que têm alguma baixa de imunidade. Mas é uma doença, sim, que pode ser tão grave quanto a Covid-19, tem um comportamento até semelhante à Covid-19. Então é muito importante que a população se vacine com o mesmo afinco que se vacinou para a Covid. A vacina contra a influenza, a vacina contra a gripe é tão importante quanto a vacina contra a Covid-19. Secretário, diferente de quando começou a vacinação da Covid, agora as duas podem ser aplicadas de forma simultânea? Sim, pode ser aplicado de forma simultânea. No início não existia um conhecimento muito adequado em relação ao comportamento de como seria fazer essa aplicação de forma simultânea. Hoje a gente sabe que é seguro, que não há um aumento de efeitos colaterais, não há um aumento de reações adversas, então hoje não há por que não fazer as duas vacinas no mesmo momento. Secretário, vamos falar agora das arboviroses. Infelizmente, elas voltaram, né? A gente acha que o período restritivo em que as pessoas estavam em casa, os casos terminaram diminuindo, né? Porque as pessoas estavam se isolando, mas agora o que a gente está vendo é que voltou, né? Com força total, e isso pelo descuido da própria população, né? Hoje nós temos, até o último dado que foi recebido pela Secretaria Municipal de Saúde, 3.800 casos só em João Pessoa de arboviroses, e aí dengue e chikungunya como os principais representantes dessa entidade nosológica. Na realidade, existiu uma grande subnotificação nos anos anteriores, as pessoas, como você mesmo disse, mais reclusas, muitas vezes apresentavam sintomas e achavam melhor não irem para os hospitais por conta do não ter contato com pacientes com Covid-19. Agora ela está, mais uma vez, aflorando, aparecendo novamente. Na realidade, a minha opinião pessoal é que nós sempre tivemos essa quantidade de arbovirose, agora elas estão muito mais notórias pelo o medo ter passado da população em buscar auxílio médico. Mas, sem sombra de dúvidas, hoje nós não temos, como eu falei mais uma vez, medicações específicas para tratar chikungunya, para tratar dengue. Nós tratamos apenas as repercussões que essas doenças causam. E nós não temos ainda vacinas eficazes contra tais doenças. Então, o que a gente pode fazer é realmente evitar que o vetor, que é o mosquito, ele se prolifere com as medidas que nós repetidamente, anualmente passamos e, infelizmente, muitas vezes não são seguidas, e por isso que nós estamos aí, mais uma vez, com esse número importante de casos. Exatamente, a gente fala tanto, né, sobre essa questão das medidas preventivas, de não ter cuidado com a água parada, mas a gente anda pelas ruas e vê como a população joga lixo, copo descartável, e tudo isso, né, as pessoas têm, além de sujar, né, de ser a questão de educação, sujar a cidade, então ali também é um potencial criador, né? Sem dúvida, sem dúvida. A população precisa entender que os criadouros, eles acontecem nos mais diversos locais possíveis. Então não é só pneu, não é só garrafa, mas um copinho descartável realmente que você joga na rua pode acumular água, né? Qualquer coisa, uma marmitazinha que você joga na rua pode acumular água.
papel que você joga na rua pode ocluir bueiros e acumular água parada no canto da calçada. Então você tem as mais diversas possibilidades de acúmulo de água, por isso que é tão difícil lutar contra esse agente. E o que é que a Secretaria de Saúde está fazendo justamente para combater? A gente sabe que depende da população, mas também tem ações específicas, né? Tem. Além das campanhas educativas, que elas são necessárias, sim, a gente consegue atingir pessoas ou grupos específicos. Nós estamos com uma grande campanha de montar uma comissão de donos de galpões, de restaurantes, de espaços abertos onde possa ocorrer esse acúmulo de água, com representantes da prefeitura, para que nesses locais, que são locais estratégicos, ou seja, locais onde você tem mais propensão a acumular água, tenha uma vigilância pormenorizada. Então essa é uma ação que vem sendo tomada esse ano para que a gente possa sair de dentro da casa das pessoas também e atuar onde a gente não pode entrar definitivamente na casa das pessoas. Aqui é um canal que me permite isso, mas fisicamente eu não posso ir de casa em casa. Mas nos grandes ambientes onde você pode acumular água, a gente está montando essa comissão para que a gente tenha essa vigilância mais intensificada. Secretário, para encerrar nosso papo, eu queria que o senhor comentasse sobre a questão da varíola, né, do macaco, que também aí vem assustando a população. A gente tem com o que se preocupar? Por enquanto não tem casos notificados aqui no nosso estado, né? Não, no nosso estado não. É uma doença diferente, isso é importante que a população saiba, é diferente da Covid. É uma doença que tem um comportamento durante o seu curso muito mais brando do que a Covid-19. Então, a grande maioria dos casos são casos leves. É uma doença que tem um contágio de pessoa para pessoa também muito diferente da Covid, precisa ter um contato muito mais íntimo, muito mais próximo. Então, assim, é muito pouco provável que nós tenhamos uma epidemia da varíola do macaco. Mas é importante que nós mantenhamos também o nosso olhar vigilante a esses casos, porque até pouco tempo atrás era uma virose exclusiva de animais. Então, chegou no ser humano, o comportamento é brando, o contágio é muito mais difícil, mas nós precisamos sim nos mantermos vigilantes. Secretário, queria agradecer a participação aqui no Correio Debate, trazendo aí tantos assuntos relevantes sobre saúde, reforçamos a questão da vacinação da gripe, da Covid-19, os cuidados. Então, muito obrigado por trazer essas informações aqui. Eu que agradeço a oportunidade de entrar na casa do pessoense e trazer informações. Obrigado a todos. Obrigado.